Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler para vocês hoje Mateus, capítulo 12, versículo 38, o milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Muito interessante isso. Agora, pensa, meus irmãos, se Jesus falou que naquela geração já era uma geração má e adúltera, imagina hoje o que ele está vendo. É triste o que está acontecendo nos dias de hoje. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra, que foi o que aconteceu logo em seguida a sua crucificação. Ele ficou aqui na terra mais 3 dias e subiu aos céus. E é muito interessante, né? Ele falar sobre esse milagre de Jonas. Bom, tudo que Jesus faz é maravilhoso. Tudo que Jesus fez e faz até hoje é maravilhoso, mas vamos prestar mais atenção para vermos o que ele vai dizer mais. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, gente, Jesus fala aqui nesse versículo sobre os ninivitas. Ele fala sobre arrependimento e ele fala sobre a pregação de Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então vamos lá, a rainha do sul, né? Salomão, quem é mais do que Salomão? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quando Jesus fala aqui que o espírito imundo volta à sua casa e a encontra desocupada, varrida e adornada,
Ele está dizendo que casa é o quê? É o nosso corpo, ok? Então, essa é a casa de quem? Do espírito, certo? Então, quando o espírito imundo volta à sua casa, ou seja, ao seu corpo, de onde saiu, acha desocupado, varrido e adornado. Adornado é o quê? Dormindo. Então, quando esse espírito imundo que está fazendo presepada, atormentando os outros, volta, ele acha a sua casa, o seu corpo, desocupado, varrido e adornado, certo? Então ele vai e ainda leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Por quê? Porque onde fica a casa, onde fica a casa do nosso espírito quando nós fazemos a nossa passagem ou passamos para o mundo espiritual? Ela vai para o cemitério. Então, se a pessoa volta até lá e encontra outras pessoas, assim como ela, ou piores do que ela, perdida, sem saber para onde ir, vai encontrar mais espíritos. Por quê? Porque as pessoas não vivem sozinhas, nem neste mundo, nem no outro, né? Vivemos em grupos. Então, ele pega mais 7 espíritos piores que ele e vai. Então, precisamos tomar bastante cuidado com o que fazemos, com o que sentimos. Não podemos de ler a Bíblia, que é onde estão alguns das melhores coisas que Jesus fez na Terra e que vai nos guiar quando estivermos no mundo espiritual. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, vamos prestar atenção e tentar entender esses dois versículos. Desculpa, gente, fugiu daqui da minha. 3, na verdade, que é o 47, o 48, o 49, 4 e o 50. Então, quando falam que a mãe e os irmãos dele estão lá fora querendo falar com ele, e ele fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não está desprezando nem a mãe dele, Maria, e nem os seus irmãos, porque Jesus é amor, Jesus é família. Ele jamais desprezaria a mãe dele e os irmãos dele. O que ele está tentando dizer aqui no versículo 49 e 50, que ele está dizendo, ele mostrou a quem? Aos discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos de Jesus são as pessoas que levam a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a tudo que encontrar, certo? Então, ele está dizendo que toda pessoa que levar o seu nome adiante, o nome de Jesus, o nome de Deus adiante, é seu irmão, sua irmã, é sua mãe. É isso que ele está dizendo. Ele não está, em hipótese alguma, desprezando a sua família, nunca, jamais, senão não seria Jesus, né? Tá bom? Então, nós temos que ter um certo cuidado quando nós falamos da mãe de Jesus,
Tem pessoas que xingam até e não pode, gente. É pecado. Ele nasceu do ventre de Maria Santíssima. Se um dos mandamentos, se um dos 10 mandamentos de Deus é honrar pai e mãe, que foi o que Deus falou a Moisés antes de Cristo vir ao mundo, como que Jesus não iria honrar sua mãe e seus irmãos e seu pai, que não estava ali, mas ele tinha o pai, né, aqui de sangue, da terra, ok? E nós temos o nosso Pai Celestial, que é Deus, que é o Divino Espírito Santo de Deus, e que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus também. Então, nós temos que respeitar nosso pai e nossa mãe. E é isso que as pessoas precisam entender e saber diferenciar. Em hipótese alguma, Jesus está aqui desrespeitando sua família. Ok? Porque como Jesus falava muito em parábolas e as pessoas pouco entendimento tinham, até hoje ainda tem, muita gente acha que Jesus não respeitava a mãe dele e não respeitava os irmãos, né? Então, e não é isso, não é essa a verdade. Tanto é que ele viveu até começar a missão dele. Quem falou para ele fazer o seu primeiro milagre, que foi no casamento, transformando a água em vinho, já no final da festa, foi Maria Santíssima, sua mãe. Maria sabia de tudo que Deus, ela, Maria e José, pais de Jesus aqui na terra, sabiam para que Jesus veio e quando começaria o trabalho dele. Ok? Então vamos lá. No versículo 31, fala do pecado imperdoável. Esse versículo 31 é lá atrás sobre a blasfêmia dos fariseus, mas ainda no capítulo 12, tá? Então eu vou explicar aqui agora. O pecado imperdoável é definido como a contínua atribuição da obra do Espírito Santo a Satanás, mesmo tendo o pleno conhecimento de que a obra é de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu vou ler de novo. O pecado imperdoável é definido como a contínua atribuição da obra do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo faz uma coisa para a gente e a gente atribui a Satanás. Ok? Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque nem tudo que é ruim que acontece na nossa vida é obra do Satanás. Às vezes, Deus deixa nós passarmos por perrengues, como eu estou passando, por exemplo, por algumas dificuldades de trabalho, de família, doença, entre outras coisas, para eu poder melhorar como pessoa e saber passar o que Jesus ensinou para a gente. Todo pecado pode e será perdoado quando houver arrependimento sincero, tá? Então não adianta você ficar pedindo perdão toda hora. Para com isso é palhaçada. Tem que pedir perdão e não fazer mais. Aí a pessoa vem e te pede perdão, daqui a pouco tá te dando na cara de novo. Isso não é correto, ok? Até mesmo a blasfêmia ou alguma forma de profanação do nome de Deus pode ser perdoada quando o perdão de Deus é buscado.
No entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo atribui a Satanás o que é feito por Deus. E isso não pode ser perdoado. Então, gente, tomem bastante cuidado. Outro dia uma colega minha falou isso para mim no serviço. Não era eu que estava pecando. Alguém mandou um áudio, uma mulher estava gravando um áudio, tinha algo, eu não lembro nem eu não estava rindo do que ela estava lendo na Bíblia, eu li da situação. Ela estava lendo algo sobre o Espírito Santo. E a criança, o filho dela chamando ela para ver alguma coisa. E ela espera aí que eu estou terminando de gravar esse áudio. Chegou um determinado momento que eu acho que ela esqueceu que ela estava gravando o áudio e ela começou a xingar o garoto de tudo quanto era nome. E assim, eu achei engraçado a situação de ela ter perdido a linha e começar a xingar o moleque. Eu ri muito. E a minha amiga falou, Fran... Aí a minha amiga falou assim, colega, não mostra mais esse vídeo, esse áudio para ninguém. Eu falei, mas por quê? Eu não estou rindo das palavras de Jesus, das palavras bíblicas, eu estou rindo da situação em si. Ela falou, pois é, mas envolve o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Então, são coisas que assim, eu leio uma coisa, ouço uma coisa da Bíblia, você ouve a minha leitura, ou lê uma outra leitura, ou ouve um amigo falar de algo que realmente está na Bíblia, e a gente muitas vezes vai, um ajudando o outro, porque eu não consegui até hoje na minha vida, eu não consegui ler a Bíblia inteira, entendeu? Então assim, eu tenho conhecimento, já li muitos livros que estão dentro da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas eu não tenho conhecimento de tudo. Bom, ser contra Jesus dessa maneira requer que o pecador saiba precisamente o que faz. Propositadamente e voluntariamente acredite a Satanás em lugar do Espírito Santo, a obra do Senhor. Por que alguém faria isso? Porque admitir que esses milagres foram feitos por Deus requer reconhecer e seguir a Jesus como Messias, resultando no abandonar do seu próprio caminho. Então, muitas pessoas falavam na época que quando Jesus expulsava os espíritos, principalmente, isso não é obra de Deus, isso é obra do Satanás, né? E era Jesus quem estava ali, era ele quem estava expulsando os demônios. Então, quando alguém faz um bem, como nós temos aí várias igrejas, casas espíritas, enfim, várias casas de Deus que expulsam demônios, eles não estão fazendo isso com Satanás, eles estão fazendo isso porque o Divino Espírito Santo está ali, expulsando aqueles espíritos malignos. Ok? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, da forma que eu entendi. No versículo 38 ao 40, diante de milagres, curas e expulsões de demônios, os fariseus e escribas queriam ainda outro sinal. Eles não estavam procurando a verdade, mas estavam procurando apanhá-lo desprevenido, como frequentemente fazia Jesus. Jesus deu novo significado a um simples acontecimento histórico, familiar aos seus ouvintes. A memorável libertação de Jonas de dentro do peixe, após 3 dias, foi apresentada como um precursor da morte e sepultamento de Jesus. Tanto é que Jesus faz essa comparação aqui no milagre de Jonas e sua ressurreição no 3º dia.
no capítulo, desculpa, gente, eu bati a mão aqui. No versículo 46 ao 50, Jesus ele não estava diminuindo a importância dos laços familiares, tampouco sendo displicente quanto ao cuidado e cortesia em relação à sua mãe e irmãos, tá? Então, é o que eu acabei de falar há poucos instantes. Imagina, jamais Jesus iria diminuir sua mãe e seus irmãos. Na verdade, ele introduziu uma categoria completamente nova de comprometimento espiritual. Jesus sabia que precisava dar prioridade ao cumprimento da vontade do Pai. Então, olha como é lindo, como Jesus, em poucas palavras, ele falava de tantas coisas, né? É impressionante. Eu fico assim. Quanto mais eu estudo sobre a vida de Jesus, mais apaixonada eu fico pelo conhecimento, não é nem conhecimento, pelos ensinamentos que ele nos deixou até hoje e que são maravilhosos, que se não fossem bons, não estariam até hoje sendo seguidos por milhões de pessoas pelo mundo todo. E Maria, mãe de Jesus, quando estava com ele em seu ventre, se não me engano, é quando ela chega na casa de Isabel, que ela fala, bendito seja o seu ventre. E ela fala que Maria, nesse momento, ela fala que Maria será conhecida por toda a eternidade. Então, é muito importante isso. Tá bom, gente? Então, vamos respeitar Deus, Jesus, o Divino Espírito Santo de Deus e Maria, mãe de Jesus, principalmente. Se não fosse ela, como ele viria ao mundo para nós? Não é? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que todos que ouçam esse áudio, que sejam libertados de suas dores, de suas doenças, de suas marzelas, de seus preconceitos, de sua falta de amor ao próximo, dos seus ódios, dos seus rancores, né? Nós somos seres humanos, nós temos falhas horrendas, eu também tenho. Talvez eu seja mais pecadora do que você que está ouvindo a minha leitura aqui. E essa aqui é uma forma que eu encontrei de conversar com Deus, de fazer o meu pacto com Deus e de estar evangelizando as pessoas. Fiquem com Deus mais uma vez, fiquem na paz do Senhor Jesus, do Divino Espírito Santo e de Maria Santíssima. Amém.